Bom, galera, terminou agora há pouco para o nosso alívio, enquanto vascaíno, a partida em que o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 em São Januário. Partida essa angustiante, né, pra gente que torce pro Vasco da Gama, porque o Vasco por alguns minutos era o clube que cairia para a Série B do ano que vem, né? Isso porque haviam 3 jogos que definiriam o rebaixamento, né? O jogo do Vasco, em que o Vasco dependia só de si, se vencesse estava livre, que foi o que aconteceu, graças ao Ramon Dias. E ali também o Santos, que enfrentava o Fortaleza em casa, que até o momento o Santos estava perdendo, empatou, e nesse momento o Santos estava se livrando do rebaixamento, já que o Vasco sofreu um empate diante do Red Bull Bragantino. E por último o Bahia, né, que não podia ganhar do Atlético Mineiro e goleou o Atlético Mineiro, salvo engano, por 4-1. Então o Vasco depender de si já é uma questão que preocupa, né? Principalmente dessas últimas passagens aí, das temporadas do Vasco, com essa cúpula do futebol tentando planejar alguma coisa em relação ao futebol vascaíno, né? Além disso, o Vasco depender dos outros, né? Depender do Atlético Mineiro para vencer o Bahia era muito arriscado, porque o Atlético não estava mais disputando o título, era um jogo fora de casa que o Bahia precisava jogar a vida para permanecer na Série A. O Bahia não é um time tão ruim assim, né, para que não pudesse vencer em casa, tanto prova que venceu. E o Santos, aí sim, o Santos também, assim como o Vasco, foi um clube que fez de tudo para cair para a segunda divisão. Tá aí, né? E bem pregado, né? Bem feito esse rebaixamento do Santos para a Série B por conta do que o Soteldo fez na partida contra o Vasco. Pisou na bola, fez um estardalhaço, provocou uma confusão, debochando ali não só dos atletas, mas também não só da torcida, mas também dos atletas que estavam em campo, do clube Vasco da Gama. E aí veio o castigo, né? Santos foi derrotado pelo Fortaleza dentro da Vila Belmiro e foi rebaixado para a Série B do ano que vem, né? Bom, mas vamos focar no Vasco, né? Pontos que ficaram de aprendizado e que eu espero, na verdade não espero, né? Eu desejaria que fossem mudados para o ano que vem. Primeiro, demissão do Abel Braga e do Paulo Brax, né? São 2 pessoas que não têm condições de estarem à frente do futebol do Vasco da Gama. O Paulo Brax, por exemplo, montou um time terrível no primeiro semestre, com atletas, inclusive, que nunca entraram em campo. Tal do Patrick De Luca e outros atletas também que foram contratados durante a temporada que sequer vestiram a camisa do Vasco. O Jefferson, por exemplo, lateral esquerdo, é um deles, né? Bom, esse tipo de diretor de futebol tem que ser devolvido ao mercado, cara. Não dá para ficar com um diretor de futebol que passou o primeiro turno inteiro com Maurício Barbieri no comando do futebol do Vasco da Gama. 19 jogos disputados, 16 pontos conquistados, só 28% dos pontos disputados foram conquistados. Isso massacrou o nosso campeonato e quase nos colocou na condição de rebaixado antes mesmo que o campeonato chegasse ali à metade do segundo turno. Graças ao nosso bom Deus, Ramon Dias foi tocado, né, após a saída do Barbieri, que só foi demitido após uma pressão absurda da nossa torcida, que numa derrota, mais uma derrota em São Januário, não lembro agora para quem foi, a torcida quebrou tudo, invadiu, e ali ficou insustentável para essa diretoria manter Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco. Então, não estou aqui apoiando violência, nada disso, mas é preciso que se rebelem para que as coisas às vezes sejam ajustadas. Ali se demite o Maurício Barbieri e se traz o responsável pela permanência do Vasco na Série A. Com o Ramon Dias, o Vasco criou condições de volta no mercado para buscar contratações, já que o Vasco contratou no primeiro semestre e ficou devendo a todos os clubes que negociaram. O Vasco estava desacreditado não só como time de futebol, mas também como marca, né? E o Ramon Dias foi lá, subiu o Vasco, negociou com os atletas que aí estão no segundo turno e que foram responsáveis também pela nossa permanência.
Verratti, Medel, Maicon, enfim, Paulinho, né? Praxedes, embora eu não goste do Praxedes, mas também veio do segundo turno, e foram atletas que contribuíram, que ajudaram para que o Vasco conquistasse minimamente os pontos que o fizeram permanecer na Série A. Nosso agradecimento a esse senhor que topou esse desafio quando ninguém mais acreditava e foi o único técnico da temporada. Para o ano que vem, manter o técnico, manter as peças que chegaram no segundo semestre, garantir contratações com o respaldo do Ramon Dias e que tenham realmente qualidade técnica e idade suficiente para contribuir, experiência suficiente para contribuir com o futebol vascaíno, é o que a gente espera, e que a 777 não vise só lucro nas negociações, que o Vasco possa ter um time de futebol que consiga competir de verdade e consiga realmente entrar em campo como o Vasco da Gama. Esse é o nosso pedido e espero realmente que a gente tenha uma temporada do ano que vem melhor do que foi a desse ano, porque senão não tem sentido o alívio nessa reta final de 2023. A gente não pode viver temporadas sucessivas da forma sofrível que tem sido, ainda mais na condição de SAF, porque prometeram a SAF na condição de que o vascaíno não sofreria mais, né, que seria um clube para disputar as principais competições, títulos, foi isso que foi vendido para os vascaínos, né? Eu não me iludi com isso, não me vendo através dessas promessas infundadas, né? Ainda mais por pessoas descredibilizadas. Enfim, que a gente possa cobrar desde o começo do ano por um time de futebol, porque foi o que nos restou, beleza? Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve, enfim, fui!